De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, as pessoas aí nas redes sociais comparando a soltura do Pose com a prisão. Tô olhando aqui que eu tô tirando meu fone de ouvido aqui. Com a prisão do... Prisão não, né? Condenação, porque ele vai poder recorrer em liberdade até a sentença final. Léo Lins, né? Por piadas preconceituosas, piadas homofóbicas, racistas, piadas capacitistas, piadas de todos os tipos que ele fez nos shows, mas dentro da alcunha da ficção da piada. Mas foi condenado a 8 anos e 3 meses, o que significa que acima de 8 anos a pessoa fica no regime fechado. Ele, para depois ir para o semiaberto, ele ficaria pelo menos 3 meses preso, Léo Lins, se ele for condenado, enquanto o MC Pose foi solto. Acho que a decisão de soltar o MC Pose foi completamente acertada. Aliás, esse desembargador que deu essa liberação do Pose, palmas para ele, tá de parabéns, porque eu li lá no site da mídia, não é, da imprensa, o que ele falou. Ele disse assim: quem tem que ser preso é quem está cometendo crimes nas facções, não é quem está cantando. E disse a prisão foi desproporcional, show midiático, criticou a atuação da polícia e ainda disse que quem deveria estar respondendo é quem está solto, que roubou dinheiro dos velhinhos do INSS. Desembargador, tá de parabéns. A justiça que soltou o Pose do Rio de Janeiro está de parabéns, vai responder em liberdade. Muita gente falando, inclusive, o Pose assumiu, né? Porque saiu esse documento aí que vazaram, provavelmente a polícia vaza tudo, né? Impressionante como vazam tudo, como expõem as pessoas, tudo contra a lei. Crimes muito mais graves do que a apologia, que nem existe mais, né? Na prática, apologia não existe, gente. Os juristas falaram, na CNN falaram ao UOL. Se for considerar crime de apologia, todas as músicas são apologia. O sertanejo é apologia ao álcool, não é? Qualquer jogo de videogame violento é apologia à violência. Filme, série, La Casa de Papel, apologia a roubo de banco. Gente, tudo é apologia. Quando está no contexto da arte, não existe apologia no contexto da arte. A apologia é só quando uma pessoa chega publicamente e diz cometam tal crime. Aí é apologia. Caso contrário, não é. E aí entra a questão que as pessoas ficam comparando. Pose, olha só, hein? Muita gente conservador de direita, né, postando isso. Mas há uma hipocrisia na esquerda também. Por quê? Porque criticaram a prisão do Pose, pregando a liberdade de expressão. E você não vai ver praticamente ninguém da esquerda criticando a condenação do Léo Lins. Então você vê como é bom não ser de esquerda e não ser de direita. Você que está assistindo esse vídeo, eu convido a você, não seja de direita e nem de esquerda. Você não precisa se enquadrar dentro de uma caixinha de conceitos que são, de ambos os lados, falso moralista. Como é bom ser como eu sou. Não sou de direita, não sou de esquerda. Quando a direita fala uma coisa que interessa, eu acho interessante. Quando a esquerda fala uma coisa que interessa, eu fico do lado da esquerda. Eu sou realmente de centro, como dizem. E eu acho muito bom, porque a gente está numa posição que a gente consegue observar e criticar a hipocrisia dos dois lados. Até a hipocrisia do centro, às vezes, também. Então é uma liberdade, não é de centro, nem no sentido de partido político, tá? É centro no sentido de realmente não pender para nenhum lado, porque da mesma forma que eu estou aqui defendendo tanto a liberdade de expressão do Pose através das suas músicas, a defesa em relação às piadas do Léo Lins, na minha opinião, tem que ser a mesma, porque é dentro da alcunha da ficção. Quando o Léo Lins faz uma piada que as pessoas vão julgar preconceituosa, o objetivo do Léo Lins não é ser preconceituoso, é brincar com a questão do preconceito, porque o humor deixa leve as questões duras da vida. Quando o Léo Lins faz uma piada, como ele fez, com várias situações, não é? No humorístico dele, que inclusive ele está recebendo uma multa milionária aí nessa condenação, por causa do show dele que foi postado no YouTube, inclusive, né? Então o que acontece? Essa liberdade da arte, né, de você brincar, gente, a gente vê filmes de Hollywood, de comédia, pastelão,
brincam com tudo. Lá existe também uma perseguição já por conta do politicamente correto que está caindo bastante. O politicamente correto está indo embora. Vocês têm notado, está indo embora. Né? Cada vez mais o politicamente correto está indo embora. Porém, o que acontece? Há o Netflix, por exemplo, um apoio por parte do Netflix esse tipo de humor. Porque o stand-up sempre foi, gente, perturbador. Inclusive, é o nome do show do Léo Lins, né? O humor ele tem que saber cutucar as mazelas da nossa sociedade e fazer piada com isso. Você fazer uma piada com o contexto inteligente, você, como o Léo Lins mesmo diz, ajuda as pessoas a lidar com a dor. Ele diz muito dos cadeirantes, né? Que gostam das piadas que ele faz de cadeirantes, porque eles se sentem incluídos. Eles percebem que não é para ofender. Quando você assiste um show do Léo Lins, você percebe que o Léo Lins não está querendo ofender nenhum grupo, não. Ele está brincando com as situações, né? Então, da mesma forma, só que a justiça, gente, não é uma coisa só, todo mundo sabe. O juiz que liberou o Pose não tem a mesma cabeça da pessoa que condenou o Léo Lins, né? Mas eu prezo pela liberdade de expressão. Por isso que eu falei com vocês em comentários de vídeo anteriores que quando a esquerda, por exemplo, fica ali a favor da condenação do Léo Lins da liberdade do Pose, né, uma hora chega no funk a censura. Uma hora, o Léo Lins tem que ser preso. Tá, a censura chegou no funk. O Oruan, estão querendo prender o Oruan. Estão querendo gente do MBL, esse partido lixo, extremamente falso moralista, né? Em todos os aspectos. O partido do Mamãe Falei que foi para a Ucrânia tentar comer refugiada. O cara perdeu até o mandato, né? Para você ver o nível de falso moralismo do MBL. Então, o que acontece? Porque é a deputada ou vereadora, né, do MBL que está tentando proibir o Oruan de fazer show em São Paulo. Então você vê, a censura chega no funk. Vocês que estavam defendendo a prisão do Pose por apologia à violência nas letras, vocês estão defendendo a censura do GTA 6. Se pessoas começarem a alegar, gente, que GTA 6, que é o maior produto de entretenimento, vai ser lançado ano que vem, né? Que eu adoro, todos nós gostamos de GTA, é um jogo que você joga com criminoso e você mata a polícia no jogo. Isso é GTA. Total apologia ao crime se você não levar em consideração que o jogo é para maiores, tem uma classificação indicativa, que é o que acabou com a censura. A classificação indicativa acabou com a censura. Eu estava lendo, por exemplo, a história dos filmes adultos, que começou em 1905 no cinema. Eles eram clandestinos, por quê? Porque naquela época não havia classificação indicativa. Então, havia uma ideia que eles não podiam existir, porque não havia uma recomendação de idade, esse conceito não existia. Quando esse conceito surgiu, os filmes adultos, não é? Eles começaram a se expandir no VHS, né? O cinema adulto, de um modo geral. Quando eu falo adulto, eu estou falando pornô mesmo. Ele se expandiu por quê? Porque aí já havia um entendimento que é para maiores de 18 anos, né? E aí cabe, óbvio, aos responsáveis aplicar bloqueio no celular dos filhos e vigiar e educar o que o filho vê. E isso vale para tudo, para séries, para filmes, para jogos como o GTA. É um jogo para maiores de 18 anos, vale para shows, para música que seu filho escuta. A educação é o mais importante, mais do que bloqueios, porque todo mundo já foi filho um dia, filho pequeno, e quando a gente era pequeno, o que a gente fazia? A gente tentava burlar o que pai e mãe proibia. Era sempre assim, o ser humano tem essa curiosidade aguçada, então se o pai simplesmente proibir, não resolve nada. Então não é o mundo adulto que tem que educar seu filho que vai deixar de existir. Ai, as criancinhas estão escutando Pose. Ai, as criancinhas estão escutando Anitta. São os pais que têm que controlar. A Sabrina Carpenter começou na Disney, hoje faz shows sensuais. A Sabrina diz: o pai que está reclamando, não traga o seu filho no meu show. Simples assim. Então, o mundo adulto está aí. Ele vai continuar existindo com bloqueios ou não bloqueios. Porque as redes sociais, elas fazem os bloqueios que podem fazer, mas o mundo adulto ele existe.
E ele tem a legitimidade de existir. E a classificação indicativa é isso. Quando você entra no Netflix, você vai ter vários filmes adultos explícitos de várias formas, porque a violência também é um conteúdo para adultos. Então, você tem um aviso, que é a classificação indicativa, mas a educação é o principal. E óbvio, quando são filhos muito pequenos, eles não devem nem estar no YouTube comum e nem no Netflix comum. Você pode notar que todas as plataformas de streaming, elas têm a versão Kids, não é? Se você tem um filho, você tem que dar a versão Kids para ele assistir, que é um site e uma plataforma já completamente controlada, voltada para as crianças. Não tem conteúdo para pessoas adultas e é um conteúdo voltado para o público infantil. O YouTube fez essa mudança há alguns anos atrás e foi muito positivo. Por exemplo, você não vê mais os vídeos do Lucas Neto no YouTube comum. Até dá para acessar via YouTube comum, mas está lá no YouTube Kids, e através do YouTube Kids não tem acesso a outros tipos de vídeo da plataforma YouTube. Mesmo que não seja uma plataforma de vídeos explícitos, mas você tem muito conteúdo no YouTube que é para o público mais velho, que é para o público adulto, não é? Então isso o YouTube Kids não acessa. O YouTube Kids tem uma coisa interessante, que é também não ter comentário, né? Isso é uma coisa maravilhosa, não ter comentário, porque comentário dá muita confusão, dá briga, dá bullying. E o YouTube, há anos atrás, foi uma decisão maravilhosa. O YouTube disse não. O YouTube Kids mandou um recado para todos os criadores de conteúdo, dizendo agora nós temos que declarar se o nosso vídeo é para criança ou não, não é? E então, quando a pessoa produz conteúdo para criança, aparece, como eu falei, no site principal aparece, mas lá no YouTube Kids eles não acessam o YouTube normal, não é o YouTube para pessoas mais velhas. E não ter comentários é algo maravilhoso. Então, são questões do pai vigiar e saber quais são as plataformas adequadas para os filhos, usar as ferramentas de controle parental, não é? Para bloquear, seja o que for, gente, seja música, seja jogo, seja filme, não é? Agora, simplesmente proibir, as pessoas, já é comprovado, quando tentam proibir, né, adolescentes usam VPN, eles tentam burlar, porque a educação vale muito mais do que qualquer tipo de proibição. Mas a classificação indicativa existe e ela deve ser respeitada, não é? Porém, a censura, ela sempre tenta usar a proteção das crianças como desculpa, gente. Sempre, sempre, sempre. Quando tentaram proibir GTA várias vezes foi com essa desculpa. Tudo que tentaram proibir e censurar, eles tentam usar a proteção das crianças como desculpa. Então, quando a pessoa vem com esse papo, você já pode saber que muito provavelmente não é só isso. Existe muitas das vezes uma tentativa de censura, porque se a pessoa realmente está preocupada com a proteção do filho, ela que coloque o controle parental no celular, ou nem dê celular para uma criança não tem que ter rede social, não é? É permitido rede social a partir de 13 anos, pelo que sei, através dos termos de uso. Só que a rede social de 13 a 18 ela é diferente. Conteúdos mais sensíveis não aparecem para usuários de 13 a 18 anos. Isso já existe em todas as plataformas. E em plataformas que permitem conteúdo adulto, por exemplo, a pessoa, além de ter maior de 18 anos, tem que ir lá colocar um chip de celular, atrelado a um CPF, né? Essa pessoa tem que autorizar ver conteúdo adulto ou sensível nas configurações. O X é assim, por exemplo, o Telegram, né? A pessoa que tem maior de 18 anos, ela tem que permitir. Então, a rede social vai se adequando. Mas nenhum tipo de regulamentação de rede social resolve como se fosse assim um bloqueador do conteúdo impróprio para o seu filho. E isso só realmente os pais podem fazer. E na realidade, essa desculpinha é usada por pessoas que têm intenções muito além dessa proteção. Pessoas que querem censurar adultos, seja Léo Lins, seja censurar o Pose. Se a gente começar a censurar músicas e piadas, não vai sobrar nada. Não sobra nada. Simplesmente o humor começa a ser censurado, a arte começa a ser censurada, tudo se torna muito perigoso numa sociedade que vai censurando pensamentos, que vai censurando ideias, censurando falas, principalmente no contexto artístico-cultural. Né? É arte, piada é humor, gente. Não dá pra tratar piada como verdade, como realidade, porque não é, música também não, né? Porque a música do Pose fala isso, gente, é ficção. Como disse o advogado dele,
música é ficção. A não ser que fosse algo completamente direto, não é? Pratique esse crime. Se a música dissesse isso, aí seria a verdadeira apologia. Agora, simplesmente uma alusão, simplesmente uma coisa subjetiva, a influência indireta, porque ninguém está negando que qualquer coisa pode influenciar qualquer pessoa. Pode, qualquer coisa pode. Um filme violento pode influenciar alguém a virar um serial killer. Mas nem por isso os filmes de terror e de violência serão proibidos. Eles têm a classificação indicativa. Quem tem problema que procure ajuda. E os pais que vigiem os seus filhos. Mas a arte, principalmente, a expressão também, mas o contexto cultural, ele tem que ser muito mais livre do que a própria expressão. Nós vamos continuar acompanhando. Até a próxima. Tchau, pessoal.